volta com Falando Nisso com mais uma entrevista interessante sobre um tema oportuno, xenofobia. Você sabe o que é? E você sabia que existe a psicologia do esporte? Pode esclarecer melhor o que anda acontecendo nos estádios pelo mundo, principalmente de futebol, mas não só de futebol. A xenofobia é antiga e ela tem tornado a vida de atletas que a gente tem visto mediatizados, né, se defendendo um inferno. Então, assim, é algo que a gente olha e diz, assim caminha a humanidade, né? Então, aqui eu estou recebendo o Avelino Castro, que é psicólogo do esporte. Eu disse para ele que eu acho que nós temos mais psicólogos do esporte. Sim. E como a psicologia ficou importante, ela ganhou importância no esporte, né? E não é de agora, já é de algum tempo, mas mesmo sendo de algum tempo, ela é recente porque perceberam que um atleta ele precisa do treinamento, da nutrição, da psicologia. Exatamente. E aí tem que ter um braço importante aliado como é de vocês, não é? Tem. Na realidade, Maia, como anda o esporte desde meio do século passado, como ele vem se desenvolvendo, a importância que tem se dado à performance no esporte, tem deixado mais evidente que o ser humano que está ali praticando o esporte, o atleta, ele precisa ser olhado com vários outros olhos. E aí vem a importância da nutrição, a importância do acompanhamento médico, a fisioterapia ajudando, a psicologia entrando para conceber esses aspectos psicológicos dentro de uma competição, ou mesmo de um esporte praticado por lazer, também envolve Sim. vários aspectos assim. Então, o esporte como um todo, isso tudo acontece porque o esporte como um todo é muito grande. Ele faz parte da nossa cultura, ele faz parte de cada sociedade onde ele está, e isso, claro, tem muitas coisas boas, mas também abre passagem para algumas coisas não tão boas assim. E de onde nasce isso, assim? Porque a xenofobia, ela é descrita, assim, superficialmente falando, como uma aversão ao que é estrangeiro, ao que é diferente, né? Então, a xenofobia é crime, né? Ela vem sendo mediatizada, como eu falei, mas eu acho também que a gente naturaliza, né? A gente, tipo, não vê isso como um assombro. A partir do momento que a gente não é parte daquilo, a gente acha que é uma bobagem. Aí eu queria falar sobre isso porque a que ponto chegamos, mesmo você dizendo que isso não é novo? E aí eu tenho que deixar claro, eu não sou especialista nessa parte. A gente tem vários estudos de antropólogos, sociólogos, outros psicólogos, principalmente do que a gente tem da psicologia social, que trata muito sobre isso. É que esse problema de enfrentar o que é diferente sempre ocorreu no nosso meio. Onde a gente está, onde a gente se encontra, a gente... no trabalho, humano, é em casa, é na rua... Exato, a gente sempre tem aquele momentozinho de caramba, isso é diferente do que eu estou acostumado, do que eu conheço. E aí eu não sei lidar naquele segundo, naquele milissegundo, não sei lidar com aquilo. E agora? E agora que nossa sociedade ensinou de maneira geral que o estranho é ruim, que o que não é nosso vale menos, que um negro vale menos, que uma pessoa trans vale menos, que um jogador que é brasileiro na Europa vale menos. Isso tem muito tempo, isso veio desde a construção, infelizmente, do futebol, do esporte como ele é hoje. E aí a gente encontra, por outro lado, isso é bom, a gente tem encontrado cada vez mais situações de denúncia. E aí a gente começa a andar de passo a passo para tentar melhorar um pouquinho essas situações. Essa própria lei, que é a Lei 9.459, que é de 1997, caracteriza como crime o ato xenofóbico no Brasil e diz que há um desconhecimento, já naquela época, da população e até de quem é vítima, né? Às vezes nem a vítima consegue identificar que ela está sendo vítima e que aquilo é um crime. Exato. E que a pessoa pode ser responsabilizada. E aí a gente tem dois pontos interessantes que tu trouxe, Maia. Primeiro, como é que eu vou falar que isso está me fazendo mal quando todo mundo acha isso normalizado? Está naturalizando. Tá? E outro, se eu falo, o que é que acontece? Vai ter alguma repercussão? Vai mudar? Vai ser diferente? Vai acabar com que eu estou com aquela pessoa que está me fazendo sentir mal naquele momento? Muitas vezes a gente tem encontrado que isso não acontece. Por exemplo, o próprio caso do Vini Júnior. Várias e várias vezes ele tem ido, principalmente hoje com o surgimento das redes sociais, fica mais fácil de você fazer denúncia.
de mostrar o que está acontecendo. Todo jogo praticamente ele passa por isso. E ataques não só de torcedores, mas também de empresários, né? Em programas de TV. Eu até vou chamar o vídeo do Vinícius agora, dá uma olhada o que ele falou. Eu sei que muita gente já viu, mas dentro do contexto é bom a gente relembrar. E se você não viu, foi isso que ele disse sobre o último ataque xenofóbico, né, que ele sofreu. Pronto, a gente vê o Vinícius falando e ele tem sido importante, ele e outros atletas, de dar voz a isso que muita gente, como você falou, sofre, mas não tem coragem de se manifestar. Exatamente. Então, esse é um pequeno passo. Pequeno assim, é muito importante, mas é um pequeno passo. Porque a gente precisa, na sociedade que a gente está hoje, a gente precisa de mais. A gente não precisa, a gente não pode ter só aquele movimento de que eu não vou fazer errado. A gente precisa ter o movimento de que eu vou lutar para fazer o certo para que ninguém mais faça o errado. Então, as denúncias são o primeiro passo, mas a gente precisa de algo mais amplo. A gente precisa principalmente de quem está participando, de quem está no topo, principalmente do esporte, quem está promovendo o esporte, a atividade esportiva, se comprometa. A gente perdeu um técnico iraniano aqui no Piauí, né? Exatamente. Porque sofreu ataques xenófobos, né? Como a gente fala, que é o correto aqui no Piauí. E logo na estreia do time que ele estava assumindo, tinha menos de uma semana que tinha assumido, né? É o Coxa del Chad. Exatamente. Né? Do Comercial Piauí, né? O clube que disputa a Série A do Campeonato Piauí. Um técnico que treinou, que tem curso de CBF, que tem autorização de CBF para ser técnico de qualquer equipe do Brasil, chega aqui no Piauí, em 3, 4 dias, quase todos os dias ele sofre ataques. Por que ele tem que ficar? A gente tem que ver ao ponto de vista de que a psicologia vê de quem sofre e do algoz também, da vítima e de quem provoca o crime? Sim. De quem comete o crime? Sim, porque muitas vezes esse crime, como a gente falou no começo, ele se naturalizou por diversas razões. Principalmente no que a gente já começa a ter escrito hoje, muitos estudiosos já estão escrevendo, sobre o que a gente conhece como, eu vou citar o exemplo do racismo, mas se aproxima um pouco da xenofobia, que seria o racismo recreativo. É aquele racismo que a gente, foi na brincadeira, foi só uma brincadeira, foi por causa do momento, é porque é o meu rival, então eu posso tirar uma onda com ele falando certas coisas. E isso está na nossa sociedade em vários âmbitos. A gente fala de maneira recreativa de uma pessoa homossexual. A gente fala de maneira recreativa de uma pessoa trans. De violência sexual, que o pessoal diz tudo agora é violência sexual. Exato. Tem até uma pessoa na internet, eu vou ficar devendo o nome a vocês, eu acho que é o Avelino. Ele disse que não é que violência sexual é tudo, é que violência sexual nunca foi levada a sério. Né? Então, que tudo agora é violência sexual. Não, é porque ela sempre foi tratada de qualquer jeito. Exato. Então, é por isso que esse movimento, que eu falei um pouco antes, ele não pode ser só de você se policiar, não fazer o errado. Você precisa se esforçar, sim, para que você faça o certo e os outros também façam. Porque a gente está numa sociedade em que isso está naturalizado. Eu vou tirar onda com a tua cara aqui, mas não leva a sério, não. Você seria, se você fosse chamado para depor a favor de uma pessoa que cometeu o crime de xenofobia, falando do ponto de vista psicológico, você iria? Sim, iria. Eu explanaria o caso. Eu não defenderia ele, eu não defenderia o crime. Fez o crime? Acontece. Mas tem razões. Mas tem defesa? Não. Né? Porque assim, explica, mas não justifica. Exatamente. Né? No mundo de hoje, onde a gente sabe de todas as coisas, onde tudo que é certo e errado está tão posto, né? Explica, mas não justifica. Falando Você quer complementar? Não, só para lembrar que, mesmo a gente entendendo dessas razões, de onde vem isso tudo, é como tu está falando. A gente precisa se esforçar para perceber que a nossa brincadeirinha não chega como brincadeirinha em outras pessoas. Eu fiz questão de fazer essa pergunta, uma pergunta difícil, porque a gente fica pensando na defesa dessas pessoas, né? Do que eles lançam mão para dizer, a gente não cometeu um crime, foi brincadeira, foi isso, é cultural, né? E essa talvez seja a principal desculpa, que mesmo sendo aceitável, ou aceitado, na verdade, não deixa de ser errado.
E a gente sempre escondeu isso. E não deixa de ser crime. Exato. Hoje, principalmente hoje em dia, não deixa de ser crime. Principalmente com a lei agora equalizando, equiparando injúria racial com racismo também. Então, a gente precisa ter noção de que aquela brincadeirinha que a gente faz com um amigo nosso de 20 anos, pode ter uma pessoa do lado escutando, ouvindo. Sim, sim. E aí... O que para a gente encerrar, o que hoje é a principal demanda da psicologia do esporte? Vocês que trabalham com isso. O que mais chega para a psicologia do esporte, o mais comum que chega, são questões motivacionais, questões de ansiedade e depressão. São os mais comuns, que acontecem sim dentro do esporte. Mas... Cobrança por... são frutos de cobrança por alta performance? Geralmente sim, mas a gente precisa analisar caso por caso. Precisa Não é uma regra, né? Exato, não é regra. Até porque cobrança é da pessoa, é a pessoa que sente ou não. Eu já tive jogadores que diziam não sentir pressão nenhuma. Não, tá tranquilo, eu não sinto pressão por ganhar, por jogar de jeito nenhum. Eu faço o meu jogo e pronto. E na hora do jogo a gente notava diferenças. Será que realmente não sentia uma pressão ou ele não queria dar nome àquilo que ele estava sentindo? Vocês tiveram um aliado nas últimas Olimpíadas, né? Na medida em que a Simone Biles e outros atletas trouxeram à tona a questão da saúde mental, né? Sim. Então a gente viu muitos atletas admitindo isso e que isso era uma vulnerabilidade, era um problema que precisava ser levado a sério. Sim, e isso é um fruto de como a nossa humanidade como um todo construiu e desenvolveu o esporte de alto rendimento. É aquela questão de você fazer tudo para conseguir a medalha de ouro. Sim. Talvez esse tudo não valha mais tanto a pena. E aí os atletas estão começando a perceber que há outros caminhos. E a psicologia do esporte pode ajudar. De qualquer forma, é uma área muito bacana. Assim, parabéns, porque tem muitas demandas, né? Só para encerrar, eu lembro que às vésperas da Olimpíada, em que a Sara ganhou a medalha de ouro e que entrou para a história, né? Do judô brasileiro, feminino brasileiro, eu perguntei para a Sara, quem é seu maior adversário? Ela disse, depois das asiáticas, que são super concentradas e focadas, sou eu mesma. Sim. Foi aquele momento da Sara ela passou por diversas dificuldades, a gente conheceu a Sara por aqui, a gente teve várias conversas com ela em alguns eventos, inclusive com a psicóloga que acompanhou ela por algum tempo. Então, realmente, a preparação dela foi para esse sentido. O atleta não pode negar que existem oponentes fortes. Isso é uma ilusão demais. E o fato do atleta reconhecer já quer dizer muito, né? Porque ele já identifica o que é a adversidade, né? Olha, muito obrigada pela entrevista. Eu conversei aqui com o psicólogo do esporte, Avelino Castro, que trouxe para a gente algo que a gente precisa pensar, inclusive crianças, né? Tem muitas crianças praticando esporte cada vez mais, isso é muito saudável, mas é importante isso ser discutido em casa. E a questão não só da tolerância, né? Porque, assim, a tolerância, quando a gente olha para ela, é a gente tolerar o que a gente não suporta. Eu acho que não é tolerar, é conviver, é amar, é gostar, é respeitar. Eu não uso mais a palavra tolerância, né? Você tem que ser tolerante. Tolerante, eu não suporto você, mas eu vou tolerar você. Mas eu continuo te odiando, entendeu? Então, assim, eu acho que é bacana você ter vindo falar sobre isso, porque a gente pode levar esse assunto para dentro de casa, para conversar com as crianças, conversar com os adolescentes, faz parte da educação. Obrigada, Avelino.